Bom, que a Sandra tem... Tu prefere que eu olhe para ti ou para Cláudia? É, Para Cláudia, tá bem. Bom, boa tarde, professora Sandra. Nós hoje estamos fazendo uma gravação sobre a memória artística e cultural da URGS. Já foram entrevistados reitores, artistas e a senhora, como pró-reitora de extensão, é muito importante o seu relato sobre o papel da arte e da cultura na universidade. Mas antes disso, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua presença na universidade, como professora, os cargos que a senhora ocupou, um pouco da sua história na universidade, como integrante dessa comunidade. Boa tarde, Cláudia. Sabe que quando pensei em trajetória na universidade, sempre me lembro assim que eu estou ficando velha. Porque quando a gente começa a fazer esses balanços, a gente se dá conta do percurso que se fez, né? Eu chego como professora nessa universidade bastante jovem, né? E agora, em 2018, eu estou completando 20 anos de universidade. Né? Eu fiz um concurso na universidade no final de julho de 98. E era um período eleitoral que não se podia assumir, e eu assumi como professora substituta durante um semestre. Eu fui substituta de mim mesma, porque a vaga era minha, né? E eu fui substituta. Professora de rádio da FABIC, que era a minha trajetória profissional, né? E é onde eu estou até hoje como professora de rádio na FABIC. Né? Nesses 20 anos de universidade, eu nunca abri mão das minhas disciplinas como professora. Né? E esse é um percurso interessante, né? Porque depois de alguns meses como professora de rádio na FABIC, eu assumi a direção do departamento de comunicação. Fui chefe do departamento também por um período. E em algum momento que a universidade, a reitora era a professora Vrana, em algum momento a universidade queria mexer na sua estrutura de comunicação, e principalmente na rádio da universidade, já que eu era professora de rádio, eu fui chamada para assumir a direção da rádio da universidade. E assumi a direção da rádio da universidade, que na época pertencia para a reitoria de extensão. E ali fiquei como diretora da rádio também por algum período, né? Até que veio uma nova eleição, que é a eleição da sucessão da professora Vrana. E naquela época eu tinha uma outra disciplina em que meus alunos eram muito envolvidos com a discussão da comunicação e da própria rádio. E a gente resolveu fazer um plano de comunicação para a universidade, os alunos e eu fizemos um plano de comunicação para a universidade, propondo a criação de uma secretaria de comunicação na universidade. E deu no que deu, né? O professor Renimo ganhou a eleição, tinha uma proposta da criação da secretaria de comunicação, criou sua secretaria de comunicação. E como quem para embala e cria o filho, né, eu assumi a Secretaria de Comunicação da Universidade. E ali fiquei durante 4 anos como secretária de comunicação, que é um período muito interessante, porque se estrutura toda a comunicação da universidade dentro dessa secretaria. A rádio sai da Pró-Reitoria de Extensão e vai para a Secretaria de Comunicação, e a gente cria a unidade produtora de TV da universidade, naquele período ali. Né? E aí, passados aqueles 4 anos da gestão do professor Henneman, uma nova eleição, então que é a eleição do professor Alex, a primeira eleição do professor Alex, e ele me propôs assumir a Pró-Reitoria de Extensão, em função dos vínculos, de eu ser uma extensionista, porque eu sempre fui uma professora desde o início, professora extensionista. Eu entro, bom que se diga, na universidade com um projeto de extensão, né, porque sempre fui, desde a minha trajetória de estudante, sempre fui extensionista. Então, a partir daí fiquei, já se vão 10 anos como pró-reitora de extensão, são 2 gestões e meia já como pró-reitora de extensão da universidade. Esse é o percurso. E vamos retomar um pouquinho, Sandra, tu como diretora da rádio, né, da rádio da universidade. Nós tivemos vários encontros da inserção dos projetos culturais na rádio da universidade. Então, tu já participava da universidade, de toda essa vida cultural da universidade. Como que tu enxergava, ainda não sendo pró-reitora de extensão, esse fazer da área cultural? Porque como uma das diretoras da ProRest, a participação era intensa. É que eu penso que nessa questão que a gente envolve a questão cultural da universidade, mas que isso reflete na própria universidade, né? Nós tivemos períodos de altos e baixos, né? Assim, ó, e quando eu entro na universidade como professora, que são nos final dos anos 90, a universidade passa por uma situação muito complicada, né? Assim, então, por mais que tu tivesse um esforço dos projetos culturais da universidade, eles estavam com algumas dificuldades em função da estrutura que a universidade vivia naquele momento, né? E eu lembro bem disso. A própria rádio da universidade procurava fazer um esforço enorme para tratar das questões culturais da universidade, da cidade, pensar o projeto, mas era muito difícil fazer andar, né?
porque todos nós sabemos que em qualquer crise que afete a universidade, o primeiro setor afetado, isso não é só na universidade, mas a universidade é o local de onde falamos, o primeiro setor afetado é exatamente a questão da cultura. Então eu acho que a gente teve um período, que são os anos 90, né, até metade dos anos 2000, por aí, onde nós temos dificuldades nos projetos culturais da universidade. Aqueles projetos que haviam sido criados lá no início da universidade, eles passam a ser, ficam guardados, ficam inertes por um período, exatamente pela crise que passa a universidade. Nesse período que tu assume a rádio da universidade, foi o período de restauro de todo esse patrimônio do campo central, que era prioritário na gestão da professora Vrana. Tanto que eu assumo a direção da rádio da universidade exatamente nessa mudança. A rádio da universidade passou por um processo em que ela ficou praticamente fechada na sua programação para fazer todo o restauro do prédio. E aí o dia que quando é para ser entregue o prédio novo da rádio, eu assumo a direção da rádio já para entregar esse prédio novo e assumo a rádio, então, no momento de reestruturação da própria rádio da universidade. Com os prédios, e aí aquele conjunto de prédios naquele momento, que é o da rádio, do museu, o Castelinho. E o Castelinho, todos são no mesmo instante, no mesmo momento. O observatório, não era o Castelinho? O Castelinho exatamente, foi depois. O observatório. Exato, que foram faz três isso. prédios. Foram os 3 prédios, assim, foram solenidades muito importantes, muito bonitas para a universidade naquele momento. Né? Deu uma visibilidade, né? Deu uma visibilidade para a universidade, né? Colocou a universidade no centro dessa coisa do restauro da cidade de Porto Alegre, e teve um apoio muito grande, porque a rádio, na época, foi com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, né? Para ser o restauro da rádio. Sandra, uma outra pergunta. Como secretária de Comunicação Social, né, ali está centralizado todo o diálogo com a imprensa e com diferentes públicos. Como que tu enxerga esse lugar na universidade, a Secretaria de Comunicação Social, e a relação dele com a arte e a cultura promovida dentro da universidade? Porque a arte promovida na universidade, ela não se restringe somente ao departamento de difusão cultural, objeto desse trabalho, mas também a todos os movimentos que são criados na universidade. Como que tu, como secretária, administrou essa efervescência que acontece? Eu penso que a comunicação, e aí não é a secretaria em si, mas a comunicação é estratégica para qualquer atividade que tu vai desenvolver. Para a gestão, ela é uma atividade muito importante, ela é estratégica. Então ela tem exigências que às vezes elas ultrapassam uma simples fala que a gente vai fazer, né? Quando nós criamos a Secretaria de Comunicação, a gente tinha duas metas, né? Era manter uma relação com a imprensa externa, com o externo, que já vinha sendo mantida pela assessoria da imprensa da universidade, que é bem mais antiga que a própria secretaria. Isso vinha sendo muito bem feito, mas era uma questão do interno da universidade, né? Reunir num único lugar os órgãos de comunicação da universidade, né? E aí tu pensa que tem, né, a rádio, nós não tínhamos ainda, mas tinha ideia de ter uma unidade produtora de TV, a gráfica da universidade, o jornal da universidade, a assessoria de imprensa, o setor de relações públicas, o setor de publicidade. Tem muitos, né, olhares da comunicação que precisa ser feito. E esse é um setor estratégico, mas esse é um setor muito difícil quando trata da coisa pública. Né? E quando a gente trata da universidade, ele é ainda mais difícil. Porque nós temos dentro da universidade, e isso não é um privilégio ou um defeito desta universidade, mas é da universidade como órgão público que trabalha com conhecimento, com a cultura, né, com as diferentes vaidades. Né? Então, é muito difícil tu lidar com a comunicação, né? Porque nós estamos lidando com ciência. Né? O falar e o escrever sobre ciência não é para qualquer um. Né? Eu sou uma jornalista, né? Necessariamente eu não sou uma cientista. A linguagem do cientista às vezes não é a mesma do jornalista, nunca é a mesma, porque o jornalista precisa fazer essa intermediação entre essa linguagem cientista e o público que vai ouvir o que esse cientista diz, esse pesquisador diz. Então a gente tem esses diferentes dentro da universidade que a comunicação precisa tratar, e é difícil dar conta disso. Né? E aí tu tem a questão da cultura que está aí dentro. Né? Como é que uma assessoria de comunicação da universidade, a Secretaria de Comunicação tem que tratar a cultura? Né? Quando na universidade nós temos, no caso, o Departamento de Difusão Cultural, né, que pensa a política cultural da universidade, mas nós temos um fazer que ele está entranhado nas diferentes unidades, nos diferentes campos da universidade, e que isso também é cultural, que isso também é fazer. Nós não tem centralizado isso na universidade.
Como é que a comunicação trata isso? Só divulgando, esquecendo algumas partes, disputando, porque também é uma disputa do poder, disputando isso. Então eu acho que a comunicação ela é estratégica, a Secretaria de Comunicação ela é estratégica para a universidade, mas ela representa exatamente a dificuldade que é do fazer dentro da universidade. Que são todos esses movimentos mesmo que às vezes eles estão juntos, mas E que às na vezes maioria estão das vezes porque separados. nós precisamos entender a universidade como um lugar de polêmica. Se ele não for um lugar de polêmica, não é universidade. Consenso não. Não, ele não é universidade. Né? Ele precisa ter esses diferentes olhares, essas disputas que são os conflitos que estão na sociedade que se refletem aqui dentro. E Sandra, na tua gestão como pró-reitora de extensão, né, que tu narrasse ali, depois de secretária de comunicação social, tu assumes a pró-reitoria de extensão. No teu período como pró-reitora de extensão, foi feito o desmembramento do museu com o departamento de difusão cultural. 2 setores de cultura que atuavam junto há 2 gestões já, e na tua gestão eles são desmembrados. Como que tu enxergasse esse desmembramento? Quais foram a linha de atuação nesse momento de desmembramento? Bom, aí a gente precisa pensar assim, eu sou secretária de comunicação da universidade e que eu tinha, e fazia parte do meu perfil, da minha tarefa, um olhar sobre toda a universidade. Né? Claro que esse olhar, porque é o meu olhar de professora, de docente, da minha trajetória dentro da universidade, ele é um olhar enviesado, um olhar que ele sempre tinha um olhar da extensão, porque eu sou uma extensionista. Né? Então eu enxergava muito essa parte da universidade, que era a parte que envolvia a extensão, a cultura na universidade. E quando o professor Alex me chama para